Filhos de Francisco. Bom dia, boa tarde, boa noite, chegando até você os Filhos de Francisco, podcast de quem tem Deus por Pai e Francisco por Paizão. O nosso objetivo é ver os dias de hoje pelos olhos da fé católica, neste tempo auspicioso da reflexão teológica de Francisco de Buenos Aires. Estamos aqui porque duvidamos do que vemos para crer no que não vemos. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast, no YouTube e agora também na Rádio Educativa FM 96,7 de Carangola, a rádio da família e dos amigos. Curta e compartilhe as nossas redes sociais. No YouTube, Filhos de Francisco Podcast. No Instagram, no Facebook, Filhos de Frank, com C mudo. No Twitter, Filhos de Francisco Podcast. É bem mineiro, não é isso? E ou mande um e-mail para nós, podcastfilhosdefrancisco@gmail.com. Comigo, Gabriel Resgala Silva, direto da Princesa da Mata, Rainha do Vale, a doce Carangola. Ele é psicólogo e mestre em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu, Luiz Alberto Bassoli, sou licenciado em Filosofia pela PUC Minas e educador há 30 anos, especialista em gestão educacional. Morando em Montanha, a capital da amizade, mas estou de home office na Freguesia do Ó, São Paulo, capital. E de Juiz de Fora, Manchester, Mineira, onde tudo começou e tudo sempre vai começar, o professor Jorge Roberto Silva Júnior, formado em Filosofia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com especialização em Educação Religiosa e Ciências da Religião pela mesma universidade. Ele é professor da Rede Pública de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Na retaguarda, Luiz Felipe Barbedo, direto do MEIA, que é o orgulho do subúrbio e dos suburbanos. Ele é professor e psicólogo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na semana passada, nós tivemos o programa falando sobre a encíclica Fratelli Tutti. Eu acho que eu falei esse nome errado alguma vez, hein? Que todos irmãos, que é a encíclica do Papa Francisco, que ele publicou, e nós, como disse, comentamos na semana passada. Ele publicou no dia 4 de outubro, que é o dia de São Francisco. Ele assinou, inclusive, essa encíclica em Assis. E no episódio anterior, nós conversamos e continuamos hoje conversando com a Mircea Medeiros, que é jornalista e mestre em História da Igreja pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, e desde 2009 ela cobre o Vaticano para meios de comunicação no Brasil e na Itália, e é colunista no site Dom Total, onde publica todas as sextas-feiras, e correspondente e nossa vaticanista do podcast Filhos de Francisco. Está lá no Vaticano e é quem fala para nós. Bom, nós continuamos nesse episódio falando sobre a encíclica Fratelli Tutti e convidamos a você que não ouviu, ouça o episódio anterior, tá bom? Então, hoje é uma continuação. Vamos lá! Metzelli, qual foi a repercussão da encíclica na Cúria? Se você já tem essa informação, eu não sei porque a Cúria talvez seja mais reservada, mas entre os vaticanistas, pelo menos, qual foi a repercussão da encíclica? Então, isso que eu falei eu acho que até comentei isso no Twitter outra vez, porque os vaticanistas eles têm uma visão de igreja muito particular. Eles acabam pecando muitas vezes por manterem em suas análises uma visão muito eurocêntrica da igreja. Por exemplo, eles não têm essa noção, inclusive durante o Sínodo da Amazônia eu quase que atuei como uma espécie de consultora dos vaticanistas italianos para explicar coisas que eram próprias da América Latina, por exemplo, como a teologia da libertação, essas várias linhas, por exemplo, a teologia do povo da Argentina e várias outras linhas de pensamento ligadas à teologia da libertação e tantas outras coisas que são propriamente nossas. Então, assim, por isso que, inclusive um vaticanista em particular, obviamente não vou citar o nome, ele falou isso: nossa, é uma encíclica completamente marxista. Eu falei, não, peraí, vamos lá, vamos estudar, vamos ler a doutrina social da igreja. Então, existe também, muitas vezes, em alguns grupos de jornalistas, essa tendência também à espetacularização, entendeu? Eu já tenho um estilo mais voltado para análise histórica,
para a compreensão dos fatos. Eu procuro nas minhas análises ir muito mais além, não ficar só na margem, não focar somente nessas fofocas de cardeais, enfim, nessas polêmicas. Claro que de vez em quando a gente acaba, é inevitável que nós não toquemos essas questões, mas a minha linha de condução e de reflexão, ela vai para um outro lado, digamos assim, que não é muito popular, digamos assim, dentro do campo dos vaticanistas. Mas eles analisam, inclusive, eu me surpreendi, porque eu não cheguei a conversar isso com nenhum deles. 2 ou 3 eles analisam também, que é a etapa final, digamos que é o documento que, digamos, carimba essa fase final do pontificado do Papa Francisco, que eu me surpreendi quando eu vi. Então, em alguns pontos, nós estamos mais do que unidos em relação à nossa interpretação. Vamos lá, então. Eu queria fazer ainda uma última pergunta sobre essa questão do pontificado de Francisco que nós estamos abordando agora. A cultura do encontro tem sido um tema recorrente no pontificado de Francisco, né? Ele volta e meia volta a esse tema e na encíclica é uma das ideias centrais, né? A cultura do encontro. Mas parece que agora essa ideia chegou ao ápice, né? Dessa referência, da mesma maneira que em determinado momento Paulo VI e João Paulo II falaram da civilização do amor. Você entende também dessa maneira? Eu entendo dessa maneira, até porque o que elegeu Francisco foi justamente essa visão que ele tinha da cultura do encontro. Muitas pessoas talvez não saibam, mas o discurso que ele fez aos cardeais antes do conclave focava justamente nesse tema. Então, a Fratelli Tutti, o nome é já bastante sugestivo, está completamente ligado a essa visão que ele tem de cultura do encontro, a inserção de um pensamento de um imã islâmico também amplia ainda mais essa visão que ele tem de cultura do encontro. Então, sem dúvida, a Fratelli Tutti é o tratado de Francisco da cultura do encontro. Ali ele vai englobar várias questões, desde o ponto de vista religioso ao social, e no finalzinho ali da encíclica, se vocês forem ver, ele vai justamente falar sobre essas figuras que o inspiraram na própria redação da encíclica. Vai citar o Martin Luther King, por exemplo, vai citar o Gandhi, e, enfim. Então, é uma cultura do encontro universal, é o tratado da cultura do encontro, realmente. Nós vamos falar agora, tem algumas perguntas, até o Gabriel de certa forma já antecipou, Miticelli, sobre algumas questões geopolíticas que estão envolvidas. Aliás, uma encíclica que, se a gente olhar bem o tempo todo, está falando de geopolítica, né? Porque na verdade está falando sobre a relação entre os povos. O Juninho começa aí fazendo a pergunta. Juninho. E pegando a base também sobre o que você disse, nós estávamos conversando antes, sobre como notícias, como visões de jornalistas que não compreendem o rito romano, vamos assim dizer, chegam de forma, entre aspas, né, atravessadas aqui no Brasil pra gente, numa notícia, né, em um jornal, o jornal O Tempo, ele vai dizer que o Vaticano repudia o uso da fé na política. Bem, eles disseram isso no contexto da não recepção do Papa. O Papa não recebeu o Mike Pompeo. E, bem, mais uma vez, como você também já disse pra gente, há uma especulação, há todo um objetivo midiático quando se fala do Papa, das relações, das ações, porque ele é um chefe de Estado, mas também é um chefe de uma das maiores igrejas do cristianismo, que é a Igreja Católica. Então, sobre esse não recebimento, o que você poderia esclarecer para a gente o que leva o Papa a não receber o Mike Pompeo? É uma questão muito simples, né? As pessoas elas acabam noticiando determinadas coisas que acontecem no Vaticano, mas se esquecem justamente, aquilo que você citou, se esquecem que o Vaticano é também um Estado. O Papa Francisco ele age como chefe de Estado. E uma das regras protocolares ligadas à Secretaria de Estado está no fato de que quando um membro de um alto escalão de governo que esteja dentro do processo, cujo presidente, cujo candidato cuja pessoa esteja dentro do processo eleitoral,
o Papa geralmente evita receber essas pessoas. Então o que ele fez? Ele fez isso não porque era o Mike Pompeo, ele fez isso porque é uma regra do Vaticano. O Papa ele não pode receber, justamente para não dar a ideia de que ele está oferecendo algum tipo de suporte àquela campanha. No caso, vou trazer para a nossa realidade agora. Ele cancelou, o Vaticano não disse isso oficialmente, mas a gente sabe que foi isso, ele cancelou a visita ao Brasil porque a gente estava num período, à época, de pós-impeachment. Então, estava tudo fervendo por aqui. Então, ele evitou justamente vir ao Brasil para não dar a ideia de que ele estava, de alguma maneira, apoiando o Temer à época, ou para que alguma palavra dele fosse mal interpretada, caso ele falasse, por exemplo, não sei, de perseguição, as pessoas podem interpretar, com certeza, ele está falando da Dilma do impeachment. Então, assim, eles evitam, o Vaticano evita, em situações de conflito, se manifestar, por exemplo. E no caso do processo eleitoral, aí que o Vaticano evita justamente de se manifestar. Mas o interessante é que na Fratelli Tutti, apesar de ele não ter recebido o Mike Pompeo, não ter tido esse tipo de contato, tem um ponto interessante que eu fiz questão de destacar, muitas pessoas esqueceram esse ponto, mas ele fala que os latino-americanos que moram nos Estados Unidos, eles são fermento de valores. Então isso é muito forte, é o mesmo, no mesmo trecho que ele fala da cultura dos muros. Então ele está sendo ali indireto e direto ao mesmo tempo. A gente sabe de que tipo de mentalidade ele está tratando. Então a gente precisa entender esses pormenores. Assim, o Vaticano realmente é uma estrutura muito complicada de ser compreendida, porque existem essas questões. A gente também, enquanto jornalista, a gente vai aprendendo essas coisas no decorrer do processo. Tem muitas novidades. Por exemplo, muita gente não sabia, a gente até se atentou para essa questão uns meses atrás, por que o Papa assina, às vezes, por exemplo, um documento na São João de Latrão no Vaticano. Então, existem respostas para isso. No caso dessa encíclica Fratelli Tutti, se vocês observarem ali no final, o Papa assina em Assis. Então, isso é histórico também. O Papa geralmente assina encíclicas no Vaticano. Então, há mais de 200 anos, o Sumo Pontífice da Igreja Católica não assinava uma encíclica fora de Roma. Então, enfim, a gente precisa entender que existem regras a serem seguidas. Um Papa, enquanto chefe de Estado, por exemplo, muita gente não sabe disso, quando ele faz uma viagem apostólica, ele não pode almoçar na casa de um político, ele não pode jantar na casa de um político. Por isso, quando ele vai àquele país, ele visita aquele país específico, ele fica justamente na nunciatura apostólica, para demonstrar que a sua viagem não visa, até porque a viagem ela é estruturada diplomaticamente também, é uma viagem que visa confirmar a fé dos fiéis. Não visa interferir em questões políticas, nem compactuar com aquele regime, ou com aquele sistema, ou com aquele presidente, ou com aquele governo daquela nação específica. E seria como nós chamamos aqui na diocese, né? Uma visita pastoral. Exatamente. Seria isso. Então, o Papa que ele quer tirar toda e qualquer... Não quer dar margem para nenhum tipo de interpretação de que aquela visita específica seja uma visita política. Então, por exemplo, como as pessoas interpretam de uma maneira muito imatura. Não é porque o Papa faz um acordo com a China que ele compactua com o comunismo, por exemplo. Então, as pessoas não sabem essa diferença. Não é porque ele visita, e se Deus quiser ele vai visitar a China um dia, não é porque ele visitará a China um dia que ele está ali concordando com tudo aquilo que o sistema vive e impõe. Então, a gente precisa aprender a separar as coisas. Como dizia o Brizola, eu venho de longe, então eu vivenciei muito fortemente a visita de João Paulo II em 1980, se não me engano, a primeira visita do Papa ao Brasil. E você está falando isso, Mircea, eu me lembro que era uma festa, porque toda a homilia do Papa era lida e ouvida conforme o interesse do grupo que a pessoa fazia parte. E você tinha na Igreja do Brasil um grupo bastante progressista, você tinha um grupo conservador que apoiava o regime militar, que já era um grupo bem pequeno, e você tinha um grupo mais conservador, Dom Eugênio Salles estava mais à frente, era a figura... Gabriel está me corrigindo, foi em 82. O Dom Eugênio Salles era uma figura conservadora, mas não associada ao regime militar. Saudades de conservadores como Dom Eugênio Salles. Gabriel, eu vou passar a você a pergunta, eu tenho uma outra depois, mas vou passar a palavra para você. Por favor, qual a sua pergunta agora para a Mircea? Você estava falando, Mircea, que uma das novidades, né, que se considera nesse documento é a crítica muito feroz ao neoliberalismo, né? Eu fiquei curioso para pensar o seguinte, isso também, de certa forma,
já vinha sido denunciado em outros documentos papais, né? Talvez não com essa força, mas eu até peguei aqui uma citação até do livro Jesus de Nazaré, do Bento XVI, uma das obras mais importantes do Bento XVI, em que ele fala que depois da experiência dos regimes totalitários que esmagaram de maneira brutal os homens, escravizaram e mataram os fracos, nós entendemos de novo os que têm sede e fome de justiça, confrontados com o abuso do poder econômico, com a crueldade do capitalismo que rebaixa os homens a mercadorias. Nós começamos a ver mais claramente os perigos da riqueza e a entender de uma nova maneira o que Jesus queria ao nos alertar sobre a opulência. Mais uma vez eu estou citando Bento XVI para mostrar como a gente tem algumas continuidades, né, muito fortes no discurso dos papas. Mas eu fiquei curioso, queria que você explicasse um pouco melhor o que é tão pesado assim nessa encíclica em relação à crítica ao neoliberalismo econômico, ao capitalismo, que faz ser realmente considerado uma novidade. Interessante, porque o Papa Francisco, ele, em outras palavras, ele diz que o neoliberalismo, o nome diz neoliberalismo, mas ele já diz que é uma estrutura caduca, porque ela não se renova, ela sempre propõe as mesmas fórmulas, as mesmas soluções. Ele diz isso claramente. E é interessante um papado falar sobre isso, um sumo pontífice tratar dessa questão, porque, infelizmente, na história da Igreja, apesar de a doutrina social da Igreja atacar veementemente o capitalismo selvagem, isso foi dito em várias ocasiões por vários papas, como você citou, inclusive pelo próprio Bento XVI, na Jesus de Nazaré, e muito pertinente essa sua citação para a gente fazer essa reflexão, mas, infelizmente, o papado, também por causa, no contexto de Guerra Fria e a Pater Teres de 1963, João XXIII, resolveu um pouco apaziguar as interpretações e a questão, equilibrar um pouco o discurso da Igreja, porque a Igreja passou décadas da sua história batendo forte ali, batendo martelo no comunismo. E, claro, deveria ser denunciado, até por causa do materialismo ateu com o qual a Igreja não compactuava. Mas, se a gente for ver, e isso nós analisamos na história, existem inúmeros documentos de condenação ao comunismo e pouquíssimos ao fascismo, por exemplo. Então, assim, a Igreja chega um determinado momento da história que ela precisa equilibrar o seu discurso. Então, na verdade, o Papa Francisco, fazendo esse tipo de crítica, que é uma crítica da própria Igreja, ele visa equilibrar esse discurso. O que nós vemos na atualidade é pessoas que repropõem a reflexão em torno de documentos de 1940, voltados somente para o comunismo. Mas espera aí, voltados somente, ou, em outras palavras, trazendo o termo para o presente, para as ideologias de esquerda, para os partidos de matriz marxista e tantas outras questões que nós vemos por aí. Então, as pessoas focam como se a Igreja ela fosse uma inimiga dos esquerdistas, ferrenha, e ao mesmo tempo ela não identificasse ou não pudesse identificar que entre os direitistas, que entre as ideologias de direita, também existem as mazelas, existem as incompletudes, existem os exageros, e Papa Francisco ele vem sanar, na verdade, e criar esse ponto de equilíbrio. A reflexão da Igreja em torno do neoliberalismo, dos males do neoliberalismo, infelizmente são pouquíssimos, a gente precisa admitir isso, isso é fato. Então foram poucas vezes que a Igreja se manifestou, apesar de já ter se manifestado, mas em uma encíclica papal dessa maneira, de uma maneira tão clara, falando que o Papa Francisco fala sobre isso, nós chegamos à conclusão de que o mercado não resolve tudo, porque a tendência é essa. E ele fala claramente sobre alguns grupos religiosos que têm cedido a essas mentalidades, que ao mesmo tempo, que também fazem parte da mentalidade das ideologias de direita, também de mentalidades que vão contra a preservação da dignidade humana e a promoção da dignidade humana que a Igreja sempre defendeu, como, por exemplo, essas políticas anti-imigração que são aplaudidas por muitos grupos católicos de direita. A gente sabe disso, não estou falando uma heresia, mas eu estou transmitindo para vocês um reflexo da realidade. Então, o Papa Francisco se preocupa quando esses grupos eles acabam também politizando o discurso da Igreja e acabam, ao mesmo tempo, indo contra aquilo que é o próprio ensinamento da Igreja.
Então, o que o Papa Francisco fala é isso: as finanças não podem regular a vida do homem, não podem regular a trajetória do homem. É quando ele fala. Ele, na verdade, ele identifica uma enorme crise moral. E essa crise moral que acaba acarretando as demais crises, a ambiental, crise social e em tantos outros âmbitos. Então, sem dúvida nenhuma, é uma encíclica que visa promover esse equilíbrio. O equilíbrio do discurso, porque o discurso da igreja é único. Ele segue em continuidade, ele quer, e eu sempre digo isso, eu faço questão de analisar Francisco dessa forma, ele quer suprir algumas dessas lacunas que foram deixadas no decorrer das décadas aqui, sobretudo em relação aos pronunciamentos do papado contemporâneo. É interessante, o Juninho está até comentando no chat aqui, que essa análise de Bento XVI, aqui, essa crítica ao capitalismo que eu li de Bento XVI é muito semelhante à crítica que Marx fez ao capitalismo, né? E na verdade, se a gente pega Bento XVI como grande intelectual que era, ele sabia muito bem o Marx, o pensamento de Marx. Em alguns pontos ele até elogia a crítica, a análise que o Marx faz da realidade. Ele discorda muito fortemente da solução que o Marx apresentava, né? Ele discorda do marxismo pela solução, mas ele compactua muito da crítica ao capitalismo, assim como a igreja, desde o princípio da doutrina social, né, lá com Leão XIII e tal, ela sempre acentuou isso, ela sempre pontuou as críticas tanto ao capitalismo quanto ao comunismo, em determinados momentos da história, como você colocou, criticando mais uns do que outros, conforme ela vê que isso está fazendo mais mal para o mundo naquele momento, né? Então, por isso que talvez lá nos anos 40 criticasse tanto o comunismo, e agora o Francisco se vê nessa necessidade de criticar tanto assim o neoliberalismo. Mas você tocou no ponto que eu achei interessante, que você falou que isso se dá talvez para que no futuro ninguém cobre, né? Ninguém fale assim, poxa, por que a igreja falou tão pouco em relação ao fascismo? Né? E talvez no futuro as pessoas, da mesma forma que a igreja falou pouco em relação ao fascismo e hoje é cobrada por isso, no futuro não cobra a igreja por ter falado tão pouco do neoliberalismo, né? E aí, tem um trecho da encíclica da Fratelli Tutti que eu achei muito corajoso de Francisco também, que ele fala sobre isso em relação à escravidão, né? Que ele fala assim: às vezes me deixa triste o fato de, apesar de estar dotada de tais motivações, a igreja ter demorado tanto tempo a condenar energicamente a escravatura e várias formas de violência. Hoje, com o desenvolvimento da espiritualidade e da teologia, não temos desculpas. Então, é um meia-culpa fortíssimo, né? A gente vê tanta gente aí querendo passar pano. A igreja não compactuava tanto assim com a escravidão, né? E a gente vê muita gente tentando defender a igreja. E o próprio Papa agora admitindo que a igreja muitas vezes deixou a desejar. Isso, eu acho que é parte de um pensamento que já vem lá de João Paulo II, de reconhecer os erros da igreja. Continuou com Bento XVI, mas parece ser muito forte agora, não? Não, é isso mesmo. O que a gente precisa entender quando a gente lê a Fratelli Tutti é que o Papa Francisco também, citando inclusive o que você falou, ele faz um revisionismo histórico, se você for analisar. Ele pega lá os padres da igreja, faz uma interpretação espetacular sobre a distribuição de bens, sobre a partilha, focado nos padres da igreja. Mais uma vez, pede perdão pelos silêncios, pelas omissões da igreja, algo que ele já fez já no Querida Amazônia, quando ele fala sobre os colonialismos, por exemplo. Aqui na Laudato Si, ou melhor, aqui na Fratelli Tutti, ele fala sobre a escravidão, como você bem citou, ao citar e ao se aprofundar sobre a questão dos fundamentalismos. E diz claramente mais à frente que os fundamentalismos, esses grupos fundamentalistas que se instauram, eles também surgem, se estruturam por falta de manejo e de autoridade dos próprios líderes que conduzem aqueles grupos religiosos. Então, assim, ele identifica o problema, ele identifica mesmo, ele vai à raiz dos problemas, né? Então, é uma encíclica também, e eu faço questão de frisar isso, de que aponta os diagnósticos. É uma palavra que Francisco gosta de usar bastante. Ele falou sobre isso ao se referir sobre o sino da Amazônia, que a gente está aqui para identificar para apontar os diagnósticos, né? E aí sim, a encíclica, a partir dessa visão que o próprio Papa tem, ela pode se tornar um instrumento eficaz de transformação ou de reflexão, se as pessoas ainda
quiserem começar lá embaixo, é uma forma também de dar um impulso para que as pessoas conheçam mais também a própria doutrina da igreja, a sua interpretação em relação às questões sociais. E eu vejo continuidade, não vejo nenhum tipo de ruptura. Vejo uma ampliação de ideias, vejo uma ampliação de conceitos, vejo uma crítica do Papa bastante construtiva. Ele consegue destrinchar a raiz dos problemas, ele consegue identificar, por exemplo, muita gente não se atentou para esse ponto, mas ele trata da questão da meritocracia. Ele fala que realmente muitas pessoas não têm acesso a certas oportunidades por causa das próprias condições. E ele diz até isso: há aquelas pessoas que foram privilegiadas e que nasceram em berço esplêndido, é fácil não depender do Estado. Então, assim, ele está claro, ele conseguiu destrinchar os males do neoliberalismo. Ele não condena o sistema econômico como um todo, esse modelo econômico como um todo, mas ele identifica que a gente precisa parar com esse tipo de fundamentalismo em torno de um modelo econômico, como se ele fosse a solução de todos os problemas. O Papa Francisco simplesmente quer dizer que não, que a gente precisa encontrar uma terceira via, que é o que a doutrina social da Igreja propõe, que, ao mesmo tempo que promove o crescimento econômico, esteja atento à questão da desigualdade, que promova um mundo mais justo, mais fraterno, mais eco. Eu vou fazer agora o momento Bergoglio do podcast. Ô, Mitzeli, essa vozinha gostosa aí ao fundo, quem é, Mitzeli? Minha sobrinha está aqui. Os ouvintes querem saber. Minha sobrinha está aqui, ela acabou de chegar. Mãe, Tá certo. Qual o nome dela? Júlia. Júlia, tá certo então. Tá bom. É bom ter criança por perto. Ô Mitzeli, mas assim, pelo que você está falando, né, o Papa realmente ele chegou no terreno e foi capinando, né? Parece que ele deu uma capinada boa aí no terreno. Ele deu uma capinada boa e salve-se quem puder, né? Agora, quem quiser abraçar Francisco, abraça com toda a força. Quem não quiser, se retire. Tá, uma das coisas que me chamou atenção. Peraí, cuidado com o abraço por causa da Covid. Tem a Covid também, dá uma saudação assim. Tá certo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma das coisas que me chamou a atenção, não li a encíclica toda, né? Eu li alguns trechos, mas me chamou a atenção muito o número 155, que começa com o subtítulo Populismos e Liberalismos. O Papa disse: o desprezo pelos vulneráveis pode esconder-se em formas populistas, que demagogicamente se servem deles para os seus fins, ou em formas liberais ao serviço dos interesses econômicos dos poderosos. Em ambos os casos, é palpável a dificuldade de pensar num mundo aberto, onde haja lugar para todos, que inclua os mais frágeis, e respeite as diferentes culturas. Então, o Brasil faz parte hoje de uma aliança política internacional que envolve Estados Unidos, envolve Polônia, envolve Hungria, envolve aí o movimento do Salvini na Itália, né? Que praticamente esse movimento ele defende nações isoladas, que é praticamente o oposto do que o Papa pede na encíclica, né? O Papa pede uma revisão da ONU como família das nações, por aí vai. Como é que você vê essa contradição? E aí eu toco num ponto mais delicado. Qual é a sua visão sobre um aparente silêncio da igreja no Brasil em dar o nome aos bois? Tem questões que são questões polêmicas, né? Assim, que pode alguém pensar, a igreja está se posicionando politicamente por A ou por B. Mas vamos pegar a questão ambiental, né? O Brasil está sofrendo hoje, desde a destruição da Mata Atlântica, o Brasil está sofrendo um maior ataque ao seu meio ambiente. E isso está sendo feito quase como um projeto de governo ou de desgoverno na área ambiental. A igreja fala, né, a CNBB se posiciona, mas isso eu sinto que isso não chega nas paróquias, isso não chega nas dioceses com força. Como é que você vê isso? O Papa que mostra um caminho, e como é que a gente pode fazer para a igreja responder a esse chamado de Francisco? Como é que você enxerga essa situação? Talvez porque existe uma tendência, e isso talvez não seja culpa da própria CNBB, da própria estrutura da CNBB, mas existe uma tendência até o Papa Francisco de o papado, sobretudo em relação às questões sociais, atuar de maneira muito diplomática. Então, o Papa Francisco ele acaba sendo o Papa menos diplomático da era contemporânea, né? E a Fratelli Tutti é uma demonstração disso. Então, é como eu disse, ele, nessa encíclica, ele dá nome aos bois. Ele não faz uma análise genérica, ele vai diretamente ao ponto. Como você falou aí,
ele fala sobre, não é simplesmente um Papa globalista. O globalismo de Francisco é um globalismo diferente daquilo que a maioria das pessoas interpretam. Inclusive, ele condena na Fratelli Tutti o mau globalismo, aquele que visa homogeneizar as culturas e que acaba exibindo como modelo de cultura ou de alta cultura ou elite cultural, que é um tema que está em voga no Brasil, como o modelo ideal no qual as pessoas precisam se espelhar e no qual as nações precisam se espelhar. Claro que é isso, se você for entender, para um bom entendedor, meia palavra basta. A gente sabe a influência da cultura americana, inclusive entre muitos grupos católicos, em muitas estruturas e muitos setores da igreja, existe um americanismo travestido de romanismo. Então a gente vê isso na Igreja Católica hoje no Brasil. Grupos que acabam absorvendo esse modo americano de viver a religiosidade, de viver o catolicismo, e acabam trazendo para cá, e aí vira o quê? Uma caricatura de romanismo, gente. Se você for para Roma, se você frequentar a vida da igreja em Roma, como eu já tive a oportunidade de frequentar mais efetivamente, das paróquias, da vida da própria diocese, você vai ver que não tem nada a ver com esse romanismo pregado e difundido no Brasil. Então, quando a gente lê a Fratelli Tutti, a gente vai percebendo que o Papa Francisco, ele cria até a sua própria visão de globalismo, né? Não é nem mesmo uma teoria para ele fechada. É um tipo de teoria, de conceito que permite adaptações. Ele adapta essa visão de globalismo à sua ideia de fraternidade universal. Então é muito interessante. Quando ele fala sobre o lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, ele faz uma reflexão espetacular. Não existe igualdade sem a fraternidade. Não existe outros elementos desse lema, eles não podem ser vivenciados se não existe realmente um amor político, uma fraternidade universal. E ele fala sobre esse amor político, então é muito interessante. Fala sobre o papel, sobre a vocação da política. Então, se você não enxergar a Fratelli Tutti a partir desses conceitos fundamentais e a partir dessas elaborações profundíssimas de Francisco, você vai acabar ficando na margem, pensando que essas modalidades e que essa terminologia que ele usa é uma terminologia segundo as modalidades do mundo, e não é. É uma terminologia a partir da sua própria vivência cristã. Ele diz sobre isso. Eu faço essa encíclica, eu identifico os problemas sociais, eu falo sobre as mazelas da sociedade a partir do meu modo de viver o cristianismo. Só um adendo rápido. Para quem está ouvindo esse podcast em Carangola, essa observação que o Luiz fez assim, sobre o silêncio, né, das paróquias, os padres, eu não vejo isso daqui não. Os padres daqui, desde que saiu Laudato Si, sempre falaram bastante sobre essa questão da casa comum. Então, mas a gente sabe que em muitos lugares isso sequer é comentado. A gente vê em geral, né, até na internet praticamente, os documentos do Papa Francisco são ignorados por boa parte dos católicos, como se não existisse, se não fosse parte do magistério da igreja mesmo, né? Complicado. Mas, hein, Gabriel, eu queria fazer uma observação do que você falou, que de fato, eu vou citar um caso, uma situação hoje, né? Eu estava participando de uma missa online, né? Ainda sou do grupo de risco, né? Tem que me cuidar. E o padre falou sobre o Laudato Si, mas assim, faltava, e eu fiz lá, aproveitei no YouTube e coloquei o comentário, faltava ele ser explícito numa questão que não é uma questão partidária. Uma vez aconteceu na cidade que eu morava, Teófilo Otoni, uma grande enchente, e foi um caos, né, na cidade, muitos desabrigados e tal. E tinha um sacerdote que ele era muito angelicalista, vamos dizer assim. Ele não pisava no chão da realidade da cidade. E eu, coincidentemente, fui na missa e falei, bom, vamos ver o que o padre vai... Pelo menos o padre vai pedir oração pelos desabrigados nessa missa, não é possível. O padre nem pediu oração, parecia que não tinha acontecido nada na cidade. Então, assim, é importante, eu entendo que deveria haver uma repercussão hoje no Brasil, na Igreja do Brasil, de falar, gente, o que está acontecendo vai contra o Evangelho. A queimada no Pantanal é um ataque à casa comum. Nós estamos vivendo o tempo da criação. É essa ênfase que eu sinto falta.
E aí, eu quero aproveitar e uma coisa que Mirticelli falou, que você comentou também sobre os silêncios em alguns momentos. Por exemplo, vamos pegar João Paulo II. O João Paulo II foi o pontificado da minha vida, né? Eu começo a minha caminhada católica no ano logo depois da eleição dele, né, da vinda dele ao Brasil, foi em 83, e eu acompanhei claramente, quer dizer, logicamente João Paulo II é eleito no contexto da Guerra Fria, e ele é o Papa que vem de trás da cortina de ferro, né? E ele é importantíssimo para a queda dos regimes comunistas, tanto na questão da Polônia, etc. Quando essa fase é encerrada após 89, João Paulo II escreve documentos criticando profundamente o capitalismo, porém não teve a repercussão que teve anteriormente, por interesses do próprio sistema, né? Então, às vezes, não é nem que a igreja silencia, mas, entre aspas, ela é silenciada, e aí entra o que eu falei, a repercussão diante daquilo que é falado. Um pouco, cada um lê o que quer, né? Amanhã, vários, como vocês colocaram no grupo de WhatsApp, amanhã vários sites católicos vão escrever, o Papa quis dizer isso, né? Por isso que é importante que todo mundo leia a encíclica. Nós estamos falando sobre ela aqui para você ler. Nós não estamos falando aqui para você achar que você entendeu a encíclica porque a gente falou, né? E detalhe, quem não chegou a ler os documentos de Francisco ainda, se aventure a ler, que é uma linguagem muito acessível. É verdade. Não é aquela coisa cheia de firulas, feita só para quem entende muito do assunto, não. Você consegue, é claro que algumas coisas, né, tem que, às vezes, mas é plenamente acessível para o público em geral, né? Mirticelli, eu vou fazer uma pergunta agora que eu vou levar várias considerações do que a gente já conversou, né? Eu cheguei à conclusão, e eu acredito que isso seja assim mesmo, mas eu quero ouvir sua opinião, logicamente você pode discordar perfeitamente, que o Papa coloca muitos, os papas em geral nos documentos, mas Francisco, pelo que eu estou vendo, né, pelo que você está falando, ele colocou muitos easter eggs no meio dessa encíclica. Para quem não sabe, easter egg é um termo que se usa no cinema, tem se usado no cinema hoje em dia, quando um filme, como por exemplo do universo Marvel, eles colocam referências a outros filmes, outros assuntos, a outros heróis que vão estar em outro momento, eles espalham assim, e aí o telespectador, a pessoa que assiste o filme, ela tem que prestar atenção porque vai aparecer ali uma referência que depois vai aparecer em outro contexto. Parece que o Papa, entre aspas, espalhou vários easter eggs com pequenas citações, mas que trazem um significado grande. Eu digo isso porque eu imagino que e você já falou isso agora há pouco, uma encíclica como essa, ela envolve um grupo razoável de teólogos, né, e pessoas que ajudam na redação, e tudo isso para dizer o seguinte: o Papa citou uma frase que é uma frase de um autor que era seguidor do candomblé, que hoje nós diríamos que era um defensor da cultura afro, né, que era o Vinícius de Moraes. Ele cita a frase: a vida é a arte do encontro, embora haja tantos encontros na vida. E ele não cita a frase apenas. Há uma referência no texto ao samba da bênção, que é um samba, vamos dizer assim, quase de terreiro, no sentido de trazer... E é importante ressaltar que ele cita isso, no número que ele cita, ele está falando sobre a questão do encontro cultural, né? E aí nós ficamos aqui discutindo, mas será que foi de propósito? Será que não foi? Eu penso o seguinte: se foi de propósito ou não foi, tá lá. É bastante significativo que num parágrafo que o Papa fala sobre encontro de culturas, ele cite um autor que é de uma religião que no Brasil tem sido sistematicamente perseguida por grupos fundamentalistas. O que você pode falar sobre isso? Ou então algum teólogo brasileiro participou da redação do documento. Sim, é verdade. Mas também ele citou Vinícius de Moraes na Querida Amazônia, não só, outros autores brasileiros também, outros escritores brasileiros. Mas no encíclica eu nunca vi um escritor brasileiro sendo citado, é a primeira vez. É muito interessante essa referência que o Papa faz, como eu disse, é o Tratado de Francisco sobre a Cultura do Encontro, e ele fez questão de frisar, ele citou Gandhi no final da encíclica, ele praticamente dedicou a encíclica a essas personalidades, Luther King, e a outras figuras também, a outros nobres da paz que lutaram pelos direitos humanos.
Desmond Tutu. Exatamente. Então, nós vemos ali anglicanismo, protestantismo, hinduísmo, vemos depois mais à frente o próprio islamismo. Então, todas as religiões ali, de alguma maneira, foram citadas na encíclica de Francisco. Mais cultura do encontro do que isso, impossível. E agora, Vinícius de Moraes, que sem dúvida nenhuma abre ainda mais esse leque de referências do Papa Francisco. É isso, a Igreja Católica, ela, sobretudo depois do Concílio Vaticano II, que abre a Igreja para essa mentalidade ecumênica e interreligiosa, e Francisco capta muito dessa visão, dessa intenção da Igreja de se lançar ao ecumenismo e ao diálogo interreligioso, que até então muita gente não sabe disso, mas a Igreja Católica ela não foi protagonista desse movimento. E esse movimento nasceu entre os protestantes, eles que procuraram, de alguma maneira, manter esse diálogo efetivo com a Igreja Católica. Existia um próprio fechamento por parte da Igreja a esse tipo de aproximação, por medo justamente de dizer que a Igreja, de alguma maneira, estava compactuando com aqueles valores, ou na interpretação do século XVI com os hereges, mas que hoje a gente sabe que não é a interpretação que a Igreja faz em relação a esses grupos, que Paulo VI, maravilhosamente, no Concílio Vaticano II, vai dizer que nós podemos encontrar sementes do verbo em todas essas realidades, faíscas de verdade em todas essas realidades, em todas essas vivências. Então é isso, a gente precisa enxergar o mundo, e é isso que o Papa Francisco procura fazer, a partir do que ele tem de bom, e Francisco consegue colher, tirar da poesia de um adepto de uma religião afro o melhor que ele tem para oferecer. E o melhor que ele tinha para oferecer era a sua poesia, era a sua visão de mundo, era a sua brasilidade. As sementes do verbo, né, que já eram citadas pelos padres da Igreja, que o Vaticano II retoma e abraça como teologia importante para a gente perceber que Deus está presente. A gente acredita que plenamente na Igreja Católica, mas ele está aí presente em todas, em onde está a verdade. Só para não passar batido, a citação é no número 215. A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro na vida, disse o Papa. Já várias vezes convidei a fazer crescer uma cultura do encontro que supere as dialéticas que colocam um contra o outro. É um estilo de vida que tende a formar aquele poliedro que tem muitas faces, muitos lados, mas todos compõem uma unidade rica de matizes, porque o todo é superior à parte. O resto vocês vão ler lá. Bom, a gente caminha para a fase final do nosso podcast especial hoje, e eu tenho uma pergunta, vou fazer por fim, mas eu passo as considerações finais para, inicialmente, o Juninho, e se tiver mais alguma pergunta, depois eu vou abrir também para a Mirticelli, mas a gente já vai para as considerações finais. Juninho, o que você gostaria de falar ao pessoal que nos acompanha? Então, não, a consideração final, assim, agradecer a Mirticelli por ter disponibilizado o seu tempo, sua vida corrida, que, né, como todos nós, né, mesmo na pandemia, a gente nós não paramos, e eu fico muito feliz, assim, né, eu fico muito feliz quando leio, quando eu consigo entender a proposta da encíclica por uma revolução de humano para humano, entende? Quando eu falei anteriormente sobre a carta, a encíclica era toda permeada pela história do Papa Francisco, quando era cardeal, bispo, padre, uma história humana, ela enfatiza o humano. Acho que é o que eu trago no meu coração, assim, e gostaria de compartilhar a minha impressão, sabe? Porque aí entra todos os problemas relacionados ao humano, todos os problemas, todos, que nessa retórica sobre meritocracia, essa retórica sobre, de repente, tentar legitimar um discurso contra a meritocracia, dizendo que é mimimi. Toda essa retórica que existe hoje em dia tem esse levante tão importante sobre valorizar a pessoa, a condição humana, e que, importantíssimo, né? Somos todos filhos de Deus. Somos todos filhos de Deus. Isso é a mensagem que eu trago para mim central, carrego no coração, que como o filho pródigo, ele não deixa de ser filho, e mesmo distante, longe da casa do pai, ele permanece no coração do pai. Então é uma carta muito rica para mim,
é a consideração final que eu trago, agradecendo a Mirticelli pela sua atenção. E é isso, é um grande alento sobre essa sociedade desumana e desumanizante, posso colocar essa palavra, esse resgate à humanidade, e que o ser humano, ele é essencialmente criatura divina e filho de Deus. Obrigado, Juninho. Gabriel Resgala, seu comentário final, alguma pergunta final para a Mirticelli? Olha, eu achei... Agradecer também, né? Ela tá aqui com a gente mais uma vez, né? Nessa correria toda aí, né? Que ela tá hoje em relação a viver em função da entrevista e falar sobre essa encíclica aí, né? E falar que eu fiquei, assim, muito comovido, muito feliz de ver tanta coisa importante que o Papa vinha falando já através de tantos canais, de outros documentos menos importantes, através de discursos, através até das redes sociais, né? Que agora ele traduziu isso tudo no testamento dele. Ele juntou isso tudo e deixou um grande legado para a gente levar para a eternidade aí, né? E queria terminar só com um trechinho do samba que ele citou, do Vinícius de Moraes, que eu acho que tem uma mensagem muito bacana, que fala assim: saber samba não é contar piada, e quem faz samba assim não é de nada. O bom samba é uma forma de oração. Porque o samba é a tristeza que balança, e a tristeza tem sempre uma esperança. A tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste, não. A gente às vezes vive momentos tristes e às vezes é importante a gente ter consciência dessa tristeza para da tristeza tirar uma esperança. Quando a gente acha que está tudo bem, a gente não precisa ter esperança. Então, eu acho que isso resume bem o sentido do que Francisco quer falar com a gente, né? Se a gente olha para a nossa realidade e às vezes fica tão desanimados, vamos fazer como o Vinícius fez, fazer do samba uma forma de oração e tentar tirar alguma esperança disso tudo, acreditando em dias melhores. Um abraço. O Gabriel tomou meu texto final aí, mas tudo bem, acontece, né? Eu não combinei nada com ele, mas... Sério? Mas isso é porque nós estamos fazendo em comunhão, né? O Espírito Santo sopra mesmo, né? Essa comunhão tá complicada, hein, Luiz? Não, vai acabar casando aí. Não, tá certo. Gente, eu queria fazer antes de fazer a pergunta final para a Mirticelli, passar a palavra para ela, eu queria fazer uma espécie de um alegre desabafo, sabe? Nós estamos terminando aqui esse episódio do podcast, esse programa de rádio, e eu fico muito feliz. Eu tenho certeza que vocês também comungam desse sentimento que eu tenho, porque eu acredito que todos nós aqui, nós quatro e muitos dos nossos ouvintes, sempre desejaram que a gente pudesse fazer uma coisa que é muito difícil encontrar na mídia brasileira católica. Ou seja, eu digo isso porque eu leio algumas coisas, principalmente que a Unicinos publica, né, no Instituto Humanidade. A gente lê a imprensa italiana, a imprensa estadunidense, a imprensa francesa, né, artigos de lá, e normalmente as abordagens são muito superficiais na mídia católica brasileira. São devocionais, são ufanistas. Eu estou dizendo isso, eu não sei por que é assim, não estou querendo fazer crítica individual. E a gente conseguiu aqui hoje fazer uma coisa que eu nunca vi sobre uma encíclica do Papa, né? Lógico que isso só aconteceu porque a Mirticelli é uma pessoa que estudou, que está lá presente no dia a dia, mas ela está tendo espaço para fazer isso aqui, né? O nosso alcance é pequeno, a gente sabe que não vai salvar o mundo, que não vai mudar as coisas, eu pelo menos já sei disso, né? Aprendi a duras penas, mas é uma alegria muito grande saber que, como fruto dessa pandemia, surgiu esse podcast, que esse podcast tem feito diferença na vida das pessoas que têm ouvido, e isso para mim realmente é uma realização, é uma coisa que muito, 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 muito bom, e obviamente, Mirticelli, não haveria essa alegria se você não estivesse presente, e você não estaria presente se você não fosse a pessoa que você é, disponível para estar conosco, para poder compartilhar. E eu vou te fazer uma pergunta final, e aí abro a palavra também para aquela mensagem, se você quiser achar que faltou alguma coisa de você falar sobre a encíclica, que é o seguinte. João Paulo II se fala que ele tinha uma frustração muito grande
né, sobre os rumos que o leste europeu tomou após a queda do Muro de Berlim, né? Ele esperava o surgimento de uma civilização que não fosse aquilo que aconteceu lá, que na verdade foi uma adoção em alguns países, inclusive de um capitalismo até que era algo que ele veio a denunciar, como eu citei agora há pouco, né? Até num documento da época que eu não localizei aqui, eu não estou com eles aqui, onde eu estou agora nesses dias, ele fala que o que aconteceu, a queda do Muro de Berlim foi uma ação, a queda da cortina de ferro foi uma ação da divina providência, mesmo que os acontecimentos que vieram depois não fossem aquilo que, vamos dizer assim, Deus desejasse, em outras palavras. Mesmo a Pacem Terris, que você citou, que é um documento de João 23, que foi escrito logo após a crise dos mísseis, em 1963, né, se não me engano, que alguns até já compararam essa encíclica com a Pacem Terris, mesmo a encíclica de João 23 não acabou com a Guerra Fria, né, mas marcou a posição da igreja em um momento delicado. Então, a pergunta que eu faço a você é a seguinte: eu tenho temor que essa encíclica, que é um verdadeiro tratado de solidariedade internacional, né, ela caia pelo mesmo caminho. Mas, como dizem os pobres de Deus, né, na história da salvação, o que devemos fazer para que isso não aconteça, para que essas palavras do Papa não se percam pelo caminho? Então, o que eu vejo é o seguinte: por mais que, digamos, a encíclica ela não futuramente repercuta fora dos muros do catolicismo, é sempre importante o Papa marcar presença. Você citou a Pacem Terris e nada mais oportuno do que citá-la, porque, querendo ou não, a gente olha para trás e a gente constata que a igreja não foi omissa. E vai evitar, e aquilo que você disse até anteriormente, fazendo a sua reflexão, que mais à frente nós digamos: a igreja vai precisar fazer um revisionismo aqui para poder se retratar em relação a alguns dos seus posicionamentos no decorrer da história. Francisco não está devendo nada para ninguém. Ele traça ali um reflexo da sociedade, ele aponta os diagnósticos, repito essa palavra porque é um termo que ele gosta de utilizar, e mais à frente os historiadores vão olhar para aquela encíclica, porque nós acreditamos que nós só conseguimos analisar um papado com propriedade depois de 50 anos. Imagina só, que nós podemos ali durante essas décadas fazer uma análise completa dos efeitos daquele papado. Então, acho que daqui a 50 anos as pessoas vão dizer, em meio à pandemia, em meio a esse clima de hostilidade, em meio a essas políticas fundamentalistas, em meio a esses ataques à vida humana e à dignidade do homem, o Papa não se calou. Ele ergueu a bandeira para dizer que a igreja sempre esteve do lado do homem, e o Paulo VI repetiu isso em outra ocasião, de que a igreja, além de ser esperta em humanidade, ela também é aquela que caminha junto com a humanidade. Então, o Papa Francisco é uma demonstração de que o papado ele serve para isso. Ele serve para marcar época, ele serve para lançar a sua mensagem sem estar atrelado a condicionamentos políticos. O Papa Francisco não está condicionado a nada. Ele fala com toda a liberdade, ele fala com a propriedade de um pastor, com a propriedade de um chefe de Estado, de uma diplomacia sui generis, porque a diplomacia da Santa Sé é completamente diferente das outras. Ela não visa questões econômicas, comerciais, de expansão. Ela visa somente promover a concórdia e denunciar quando for preciso. Então, é uma encíclica também de denúncia e vai ficar para a história como uma encíclica na qual Papa Francisco não se calou diante das atrocidades que vemos por aí. Muito bom. Miceli, a gente espera você em outras vezes. Vamos contar sempre com a sua presença e que para nós, e eu digo nós falando nos ouvintes, é uma imensa alegria e uma grande bênção. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast, no YouTube e também na Rádio Educativa FM de Carangola, 96,7, a rádio da família e dos amigos. Você pode ouvir os episódios anteriores e deve ouvir, inclusive, com a Miceli, do podcast, especialmente você que é ouvinte da rádio, né? E pode seguir a gente também nas plataformas Spotify, Deezer e todas as outras. E como você está ouvindo ao fundo aí, porque o DJ vai subir, é melhor ser alegre que ser triste. A alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. E ao som de Vinícius, a gente se despede, lembrando, parafraseando São João,
que Jesus fez ainda muitas outras coisas que, se fossem ditas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os podcasts que se deveriam ser gravados. A gente volta na semana que vem. Um abraço para você e até lá. Porque o samba é tristeza que balança, tristeza tem sempre uma esperança, tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste, não. Eita, essa gente que anda por aí brincando com a vida. Filhos de Francisco.